Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, um problema da AFA. No início do curso de compressão, o cilindro de um motor diesel contém 800 centímetros cúbicos de ar. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, ou seja, 800 mililitros, quase 1 litro de ar, sob pressão atmosférica 1 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. No fim desse curso, o volume de ar foi reduzido para 50 centímetros cúbicos e a pressão manométrica aumentada para 40 atmosferas. Qual a variação de temperatura da massa de ar no cilindro, tá? Então, olha só, muito interessante isso aqui. Então, isso daqui é a lei... primeira coisa aqui, o que é pressão manométrica? Tá? Pressão manométrica é a pressão que é medida referente à pressão atmosférica. Então, como aqui ele diz que está 800 centímetros sob pressão atmosférica 1 atm, tá? Essa pressão que foi modificada, né, aumentou para 40 atm, ela está referente a essa pressão atmosférica, tá? Por isso que chama-se manométrica, porque faz referência à pressão atmosférica. Só isso. Mas então vamos lá. Então eu vou usar o quê? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. É a lei geral dos gases perfeitos, tá bom? Então, apesar de que aqui ele não falou, não deixou claro de ser um gás perfeito, tá? Mas a gente vai considerar como se fosse um gás perfeito. Ó, cilindro de um motor diesel de ar, tá vendo? Não é um gás perfeito. O gás perfeito, ele se aproxima mais de um gás perfeito quando ele está a uma temperatura mais alta, tá? A temperatura mais alta possível, daí ele mais se aproxima do gás perfeito. Mas vamos considerar essa lei aqui para esse gás aqui também. Vamos considerar que ele é gás perfeito, tá? Então, a pressão 1 é 1 atmosfera. Volume 1, 800 centímetros cúbicos. E a temperatura 1 vai ser o quê? 27 graus Celsius. Só que em Kelvin, tá? Que é a temperatura absoluta. Então, Kelvin vai ser o quê? Vai ser a Celsius, vai ser a temperatura Celsius mais 273. Então, essa temperatura ali vai ser o quê? 273 mais 27, 10 vai 1, 10 vai 1, 300 Kelvin, tá? Então, no começo, então vai ser o quê? 1 atm vezes o volume 800 mililitros ou centímetro cúbico dividido por 300, tá? Então, isso vai ser igual a quê? Pressão 2. A pressão 2 vai ser o quê? 40 atmosfera. O volume 2. Então, o volume 2 agora foi reduzido para 50. Cuidado aqui, tá? Que eles gostam de, às vezes, colocar uma pequena palavrinha que modifica o número que vai colocar. Por exemplo, se o volume de ar foi reduzido de 50 centímetros cúbicos, então seria 800 menos 50, 750. Mas ele diz que foi reduzido para 50. Então, volume final, 50. Sobre temperatura final, que eu não sei quanto é, que é a temperatura aqui. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vou isolar a temperatura 2, né? Vou jogar para lá, jogar isso para cá, jogar para cá. Mas eu posso já fazer algumas coisas aqui. Posso simplificar em cima e embaixo por 100, tá? E agora eu vou isolar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. T2 é igual a... T2 foi para lá, o 8 foi para cá e o 3 foi para cá. Então, 4 vezes 5, 20. Mais 2 zeros, tá? Aqui, ó. Vezes 3 sobre 8. Tá certo? Esse é T2. Então, 8 por 4 dá 2. 20 por 4 dá 5. 500 dividido por 2. Oh, por 2 dá 2, não. 2 por 2 dá 1. 500 por 2 dá 250. Certo? Então, 250 vezes 3. Então, temperatura 2 é igual a 250 vezes 3, 750 Kelvin, tá? Aí ele pergunta qual a variação de temperatura da massa de ar no cilindro. Então, a variação de temperatura, veja, tem gente que vai logo, achei 750, olha lá nas alternativas, letra A está 750, o cara marca e vai embora. Ele não perguntou a temperatura final, ele perguntou a variação da temperatura. Então, eu faço o quê? Pego a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 300. Então, vai ficar assim, ó, variação de temperatura vai ser o quê? Temperatura 2 menos temperatura 1, ok?
Então vai ficar assim, ó, 750 menos 300. Aí, isso daqui dá 400 Kelvin. Aí o cara olha nas alternativas, tá? Então, olha só, variação da temperatura é igual a 400 Kelvin. Atenção, aí o cara olha nas alternativas e vê que está tudo em graus Celsius. Aí o cara faz o quê? Ele vai converter isso daqui em graus Celsius. A variação da temperatura em Kelvin ele vai converter em graus Celsius. Aí o que ele faz? Ele subtrai 273, né? Porque olha só, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, se eu quero o Celsius, eu faço o quê? Celsius é igual a Kelvin menos 273, certo? Certo? Atenção no que eu estou falando aqui, presta atenção, tá? Ó, aí o cara vai pegar isso aqui, ele vai tirar 273. Aí ele vai achar o quê? Bom, 10 menos 3, 7. Aí aqui ficou 9. 9 menos 7, 2. Aí aqui ficou o quê? 3. 3 menos 2, 1. Né? Daí o cara olha lá nas alternativas e tem lá 127. Aí o cara marca lá o 127. E ele errou. Ó, eu errei aqui, ó. Não é 400, é 450, né? É 450. 750 menos 300 é 450 Kelvin. Aí o cara pega... Vamos mudar aqui. Aí o cara pega o 450 Kelvin, né? E vai converter em Kelvin. Aí ele subtrai 273 e acha 177. 177 graus Celsius. Aí tem lá a alternativa 177. Ele marca e daí ele erra. Por que ele erra? Ele não teve que converter de Kelvin para Celsius? Não. Um detalhe, veja só. 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Então perceba, a diferença entre 100 e 0 dá 100. A diferença de 373 para 273 também dá 100. Ou seja, como isso aqui é variação, que a variação em Kelvin e a variação em Celsius é exatamente a mesma coisa. Se a temperatura variar 30 graus Celsius, ela vai variar 30 Kelvin, entendeu? Então, a variação dos dois é igual. A variação dos dois é igual. Então, essa variação de 450 Kelvin é a mesma coisa de 450 graus Celsius. Tá? Muita atenção aqui. Não tem conversão de variação da temperatura. A gente converte a temperatura inicial e a temperatura final. Mas a variação da temperatura não tem conversão entre Kelvin e Celsius. Tá? Entre Kelvin e Celsius. Entre Celsius e Fahrenheit tem. Entre Kelvin e Fahrenheit tem. Mas entre Celsius e Kelvin não tem. A variação é exatamente a mesma coisa. A variação de 450 Kelvin equivale à variação de 450 graus Celsius. Tá certo? Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Vamos que vamos, segue a playlist aqui e até a próxima.